Bem. Então, boa noite, irmãs, né, por enquanto. É uma alegria, né, falar um pouquinho sobre o arquivo e cadastro, que são setores que a gente tem algumas dúvidas, né, assim, que realmente, de maneira especial, esse cadastro traz aí algumas novidades, né? Eu vou compartilhar com vocês um documento. Eu vou também salvar tanto esse como os outros documentos na EG comunitária, tá certo? Para a gente ter acesso. Deixa eu só... Então, vamos lá, né? A gente vai começar com um arquivo, que é um pouco mais simples, né? Deixar o cadastro depois, talvez tenha um pouco mais de dúvida. Caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Levanta a mãozinha aí. Eu não estou vendo vocês por enquanto, mas aí, se tiver alguma dúvida, pode escrever no chat, que a Silvinha vai aqui avisando, tá bom? Então, arquivo, né? A dúvida, uma dúvida que existe, né? Como deve ser esse arquivo? Que tipo de pasta precisamos usar, né? Tem outros modelos de armário, né? Ou é só o que vocês mostram, né? Então, aqui eu tentei mostrar, assim, né, de forma bem concreta, modelos, né? Dois modelos aqui de armário, né? Esse daqui maior, né? Maiores, que realmente tem aí mais de 100 irmãos, talvez, né? Já pede um armário um pouquinho maior. E esse daqui menor, né? A gente também vai usar essa gravação para as missões do exterior, que são um número menor, né? De irmãos. Tem também esse modelo aqui para poder apresentar, né? Assim, os tipos de armário que podem ser usados. O tipo de pasta, né? Essa pasta aqui é a pasta suspensa, que quando você abre, né? Você encaixa, né? Por meio essas pontinhas aqui, né? Que elas se encaixam na gaveta do armário, certo? Então, tem algumas coisas, gente, que eu vou precisar ser lá no Beabá mesmo, porque tem muitas secretárias novas que vão estar vendo pela primeira vez, né, essa dimensão do arquivo, e para as antigas relembrarem também, né, que eu acho que é importante. Né? Então, aqui, o arquivo deve ser um armário, né, de pasta suspensa com chave. Essa chave não é um detalhe, né? É uma necessidade. Por quê, Fabiana? Porque ali está a vida dos irmãos, né? Então, é importante é importante que tenha chave e que só quem tem acesso a essa chave seja você, né? Ou a pessoa da sua equipe, a pessoa responsável pelo arquivo. E pronto, né? Assim, porque aí tá, nesse armário tá contendo aí a vida, né, vocacional, né, as partilhas, né, dos irmãos aí da missão. Então, é importante que tenha chave. Fabiana, meu armário não tem chave. Fabiana, eu perdi a chave. Então, aí uma das coisas que você vai priorizar esse ano, esse próximo ano, é arrumar a chave do armário, tá certo? Do arquivo. Então, nessas pastas, você vai arquivar, né, os documentos dos irmãos. Cada irmão da aliança, da missão, precisa ter uma pasta individual contendo os documentos civis, religiosos, vocacionais e possíveis pedidos de socorro à secretaria. Eu vou depois explicar bem direitinho, né, quais são os documentos civis, quais são os religiosos, quais são os vocacionais. Então, é importante manter organizado
um arquivo permanente, com documentos dos irmãos desligados e falecidos. Então, o que acontece? A gente chamava antes de arquivo morto, né? Os irmãos que saíram da comunidade, a gente chamava, né? Vamos guardar no arquivo morto. Nosso fundador, né, sábio, nos pediu para chamar de arquivo permanente, né? Assim, então, os irmãos desligados, né? A gente sempre vai guardar no arquivo, vai chamar de arquivo permanente. Fabiana, esses irmãos desligados precisam ter a pasta? Não, os desligados você pode juntar em uma outra pasta, né? Tem um lugar que chama pasta catálogo, ou até mesmo aquelas pastas, né? Escolar, né? Que tem, você pode juntar ali, né? Deixar os documentos num saquinho, né? E ir juntando ali naquela pasta os irmãos. Uau. Tá ouvindo? Fabiana. A Silvinha disse que vocês estão falando que está com eco, né? Estou tentando solucionar aqui. Mas não tem nada aqui. Silvinha, fecha esse microfone. Fabiana, Alô? Tá ouvindo? eu acho que é porque vocês estão muito próximos, não, Fabiana? Você e Silvinha e os áudios estão os dois ligados, pode ser por isso. Melhorou agora? Sim. Fabi, boa noite, é a Catiane. Eu tenho a impressão... Vamos lá, então. Me escuta? Em relação ao arquivo permanente, né, você não vai precisar deixar os irmãos ali, cada um na pasta, não será necessário. Mas, né, deixar ali no saquinho, toda a documentação do irmão no saquinho, você vai juntando na pasta todos os irmãos desligados, né? Aqui, os irmãos falecidos, a gente também separa, né? Não deixa ali no arquivo permanente, mas separa em outra pasta, né? Os irmãos falecidos. Então, pode ser também uma opção, tá certo? E também em relação às pastas, aqui também, por nós lidarmos com muitos irmãos, a gente usa para facilitar três cores de pasta, na verdade, né? A pasta marrom para os irmãos temporários, a pasta azul para os irmãos com promessas definitivas e a pasta preta para os padres, né? Porque também são muitos. Então, a gente vai tentando facilitar, assim, o nosso trabalho, mas pelo tamanho, né, de documentação que a gente lida. Se na sua missão não é tão grande, mas você quiser facilitar o seu trabalho, né, fazendo esse movimento, né, das cores das pastas, pode usar também, né, que com certeza isso vai favorecer e vai agilizar o seu trabalho, tá certo? Mas não é uma norma, não tem que ter pasta colorida, não. Mas se para você favorecer o seu trabalho, você pode utilizar essa metodologia, tá certo? Então, além das pastas individuais para cada irmão, é necessário pastas para cada tipo de procedimento ou documento. Então, exemplo, uma pasta para as listas de presenças das missas, uma outra pasta para as capas assinadas pelo delegado do moderador e pelo presidente da celebração, né? Então, assim, o documento dos irmãos vai para a pasta individual deles, né? E você vai ter a pasta das listas, né? Assim, onde você vai ali anualmente guardar as listas dos irmãos da aliança, ou guardar junto, né? A lista e a capa também não tem problema, certo? Mas é importante só ter
arquivado, né, essa documentação. Então, vamos falar um pouquinho dos documentos, certo? Os documentos civis, né, no caso aqui do Brasil, o RG, CPF e passaporte. Claro que é uma cópia, né? É uma cópia dessa documentação. Ai, Fabiana, o irmão não quer entregar porque acha que não tem necessidade, não sabe porque a comunidade vai usar essa documentação dele. A gente não vai forçar, né, a pessoa a entregar uma cópia da documentação dela, mas é importante que ele saiba que, como ele tem um vínculo com a instituição, né, é importante que a instituição tenha ali aquelas informações dele, né, assim, os documentos vocacionais, né? Aí eu coloquei aqui CV e CAL, porque tanto a comunidade de vida como a comunidade de aliança é para ter na pasta essa documentação, certo? Então, os documentos vocacionais, né? Pedido de ingresso no discipulado, tem lá a carta, né, do irmão, pedido de ingresso, parecer do conselho local, parecer do formador comunitário e o questionário do irmão. Primeiras promessas, né? Pedido e carta, renovação das promessas, então tem lá as cartas, né, dos irmãos. Pedido e carta das promessas definitivas, pedido de noivado, pedido e carta dos votos, primeiros votos e votos perpétuos no celibato, saída do celibato, pedido de desligamento, requerimentos encaminhados ao conselho ou para a secretaria, né? Então, assim, vocacionais são esses pedidos que podem, né, se apresentar. Fabiana, o irmão fez promessas definitivas, eu preciso guardar todo esse histórico aqui. A gente vive um processo de fundação, né, como comunidade. Nos foi orientado que depois que o irmão fizer as promessas definitivas, você não vai precisar mais arquivar todo esse material. Então, você vai precisar arquivar as cartas, o parecer do e o parecer do conselho local, tá certo? Então, só depois que o irmão fizer as promessas definitivas, né? Você não pode tirar da pasta do irmão a documentação dele antes dele fazer as promessas definitivas. Então, o irmão que já tem promessas definitivas, você pode, né, assim, organizando para deixar as cartas, né? Todas as cartas e o parecer do conselho local na pasta do irmão, certo? Os irmãos com promessas temporárias vai sendo arquivados até que o irmão faça as promessas definitivas. E essa novidade, né, no documento religioso é o batistério, né? Mas, Fabiana, é muito difícil de conseguir, os irmãos, né, assim, os mais antigos, é difícil, porque tem vários contextos, né? Igreja que o irmão... Gente, vocês estão vendo esse arquivo? Então, né? A igreja que o irmão foi batizado faz muitos anos, perdeu os documentos, enfim, a gente tem várias situações. Mas por que a gente está pedindo esse documento, né? As irmãs antigas vão precisar ouvir de novo essa história, né? Teve um caso aqui em Fortaleza, né, de um irmão da comunidade de vida, que estava no caminho do processo para a ordenação sacerdotal, e nesse caminho se descobriu que ele era batizado na igreja brasileira. Ou seja, a pessoa viveu todo um caminho, né, assim, como consagrado e tal, e aí lá no meio do processo ali do estado de vida dele, ele descobre que ele era batizado numa igreja que não era aceita. Então, depois disso, foi como que um start, assim, né, e o próprio bispo também nos orientou a termos essa atenção, né, assim, a pedirmos, a solicitarmos para os membros, para os irmãos, um documento religioso que comprove ali, né, que ele é católico, né, assim. Parece loucura, gente, mas acontece, né, assim, aconteceu. Então,
como é que faz, Fabiana? Eu peço para todos os irmãos, a gente tem irmãos aqui na missão, né? Tem missões antigas, né? Que tem, sei lá, 30 anos de comunidade. Ele não vai querer ir atrás do batistério dele, né? Assim, a gente vai pedir. Mas, caso o irmão não consiga, ou não queira, ou não tenha, né? Ou então, realmente, às vezes, eu moro em uma cidade agora, né? Fui batizado em outra cidade, na minha cidade natal, não consigo voltar, para voltar é difícil. Então, são várias possibilidades que vão se abrir. Mas, para os novos irmãos, é importante a gente pedir, né? Já tem uma orientação do próprio vocacional também. Então, você pede aí uma cópia do batistério do irmão, tá certo? Para constar ali na pasta dele, tá bom? Então, para os postulantes, teoricamente, os postulantes desse ano de 2022 já eram para apresentar, né, para a secretaria uma cópia do batistério. Mas, então, para os postulantes de 2023, vocês já podem também solicitar, tá certo? E os irmãos que são da comunidade de aliança missionária, Fabiana, como é que eu faço? Estou tentando subir aqui esse negócio, mas não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo ver aqui. Oh, meu Deus, perdão, gente. Então, os membros da comunidade de aliança missionária, a documentação deles deve estar na missão de origem. Então, por exemplo, eu sou aqui da missão de Fortaleza e pedi para ir em missão como comunidade de aliança, vou morar lá em Guarulhos, né? Então, vou morar em Guarulhos, sou D2, certo? Vou, como aliança missionária no meu D2, vou morar em Guarulhos. No término do primeiro ano ali, né, como D2, vou viver o primeiro ano o D2 e no final do ano vou pedir minhas primeiras promessas. O que eu faço com essa documentação desse irmão? Eu envio, né, o irmão pede para fazer as primeiras promessas. Depois que o irmão fizer as primeiras promessas, eu junto todo esse material, né, o pedido, a carta e a carta das primeiras promessas e envio para a missão de origem dele, que no caso dessa história é a missão de Fortaleza. Né? Eu não posso ficar com a documentação dos irmãos que são aliança missionária. Por quê? Porque o vínculo vocacional desse irmão é a missão de origem dele, né? Não é a missão que ele está ali de forma transitória, né? Ele vai para passar um tempo em missão, não para ficar, firmar residência ali, né? E aí, então, após o término do tempo de missão, os documentos são enviados para a missão de origem. Caso o irmão permaneça na missão, então, né, voltando para a minha historinha, sou de Fortaleza, fui em missão para Guarulhos, e no final ali dos meus 2 anos de missão, eu vou discernindo que eu vou morar em Guarulhos, assim, né? Surgiu uma possibilidade de emprego e vou morar em Guarulhos. Então, o que vai acontecer? Eu, secretária de Guarulhos, vou precisar pedir para a missão de origem a documentação desse irmão. Por quê? Porque agora, depois que ele discerniu, ele vai se ligar, vamos dizer assim, né, a uma nova missão. Então, a missão de origem dele vai passar a ser Guarulhos. Porém, a missão anterior precisa enviar para a nova missão toda a documentação dele, né? Porque a história vocacional, a vida vocacional do irmão vai ser sempre arquivada na sua missão de origem, vamos dizer assim, tá bom? Deu para entender, né, esse negócio de missão de origem, porque às vezes fica meio confuso. Se não tiver dado, pode perguntar aí, que eu retomo, tá bom? E os irmãos desligados? Vamos ver o que acontece com esses irmãos desligados, né? Quando o irmão é da CV, é necessário enviar todos os documentos, né, aqui para a Secretaria Comunitária Geral, para que ele seja desligado aqui, né? Então, quando o irmão é da comunidade de vida, é importante que tudo que você tiver desse irmão aí na sua missão precisa ser enviado aqui para a Secretaria Comunitária Geral.
Quando o irmão é da aliança, é necessário retirar, né, da pasta todos os documentos do irmão e colocar no arquivo permanente, como eu falei. Né? Então, só explicando novamente, né, o arquivo permanente é onde nós guardamos os documentos dos irmãos que pediram desligamento, certo? No caso, os irmãos do exterior, né, é o mesmo movimento, né, assim, se o irmão é brasileiro e foi morar na Itália, né, assim, vai como missão, vai como aliança missionária, fica 2 anos, ou então vai como aliança externa, né, por um tempo, e depois vai discernindo que vai permanecer no novo país. Então, a secretária faz diálogo com a, a secretária anterior, né, da missão anterior, e esse material precisa ser enviado, né? Uma coisa importante, assim, do exterior, que acontece com frequência, é mandar para cá a documentação de irmãos da aliança. A gente não tem como saber, né, assim, qual é a missão, né, assim, tem, por mais que tenha um cadastro, mas às vezes existe uma mudança de missão, enfim, é muito delicado. Então, eu peço que, se você for mandar algum tipo de documentação de irmão da aliança, você precisa enviar para a missão de origem daquele irmão, não envia para a Secretaria Comunitária Geral, certo? Uma exceção é o irmão de Fortaleza, né? Aí é importante fazer um diálogo com a gente, com alguém aqui da Secretaria Comunitária Geral. Você pode entregar essa documentação na Secretaria de Fortaleza, né? Para que não fique perdido aqui, né? Como a gente recebe material da comunidade de vida, aí vem tudo junto, não tem como a gente separar e saber, assim, só de olhar, né? Que é da comunidade de aliança, tá bom? Então, quando os irmãos do exterior, é importante ter só essa atenção, tá certo? E quando o irmão sai da comunidade de vida e vai para a comunidade de aliança, como proceder? Quem saberia me dizer aí? Deixa eu voltar aqui, para ninguém colar. Quem saberia me dizer como é que funciona? Quando o irmão sai da comunidade de vida e pede ingresso na comunidade de aliança, como é que a gente faz com a documentação dele? Vixe, tá bom, vou ajudar, viu? Sou mole, viu? Oh, meu Deus. Então, quando o irmão é da comunidade de vida Acho que eu sei. e sai da comunidade de vida e vai para a comunidade de aliança, esse irmão precisa ser desligado na CV primeiro, para depois ingressar na aliança. Então, você precisa nos comunicar, né? Olha, por e-mail, né, de preferência, o desligamento desse irmão, para que esse irmão seja desligado aqui. O que é esse processo? Tirar a pasta do irmão, a documentação do irmão, que vai ali para o arquivo permanente, para que ele possa depois, ingressando na aliança, né, ter aí né, a pasta com o nome dele, com os documentos como comunidade de aliança, certo? Então, é importante sempre esse movimento. Teve algum desligamento da comunidade de vida na sua missão, é importante que você nos contate, né, nos comunique, para que a gente faça aqui esse movimento do arquivo permanente, né, para tirar a documentação dos irmãos. Vamos fazer as perguntas todas no final, certo? Ó, já acabei aqui o cadastro. Vamos lá. Estão perguntando se a Secretaria-Geral envia para onde ele vai morar. Pergunta aí, vê a Catiane. Catiane, não entendi sua pergunta. Na verdade, eu respondi que eu acreditava Catiane, não que... entendi a sua pergunta. A Secretaria-Geral envia para onde ele vai morar? Me escuta, Fabi? Me escuta? Não.
Se alguém tiver alguma pergunta, Mandou levantar a mão. Para escrever mais coisas. se alguém tiver alguma pergunta enquanto a Catiane entra, também tranquilo, pode fazer. Levanta a mãozinha aí só para facilitar para a gente poder identificar mais rápido. Fabiana? Está com problema no áudio. Fabiana? Certo. Eu vou falar em cima do que eu entendi, certo? Eu não estou escutando vocês mesmo. Alguém abre o microfone aí só para fazer um teste, por favor? Ana Oi, Paula, Fabiana. abre aí seu microfone e fala aí só para ver se eu consigo te ouvir, por favor. Escuta, Fabi. Não Não. estou te escutando. Tu tá ouvindo, Silvinha? Mas, Ela? mas eu te escuto, eu não sei se todo mundo Não, se mas escuta e, independente e disso, ninguém era para tu escuta. ouvir. E a Fabi não escuta ninguém, eu acho que é isso. Fabi que não nos escuta, né? Todo mundo se escuta, menos a Fabi, assim. Isso, Dá pra é isso que entender, está né? acontecendo. Vocês escutam Ana? Eu não escuto Ana Paula. Nós nos Eu não te escutamos umas às escuto. outras, mas a Fabi não nos Estranho, né, escuta. gente? Alguém aí que entenda de Zoom, que possa. Todos estão escutando. Gente, que loucura, né? Todos escutam. E eu não escuto também. Meu povo, não sei. Manda pelo WhatsApp, então, a pergunta. Manda um áudio aqui no WhatsApp que a gente. Não estou Silvinha, escutando. você nos escuta, Silvinha? Agora Será eu que não estou seria ouvindo. bom? Quem é que está falando? Eu ouvi A alguém. Catiane. Será que não seria bom trocar de computador com a Silvinha, já que vocês estão perto? Uma sugestão. Mas agora está dando para ouvir. Pode Tá perguntar, Kátia. escutando, Fabi? Tá Sim, pode. escutando? Sim, Na pode perguntar. verdade, da noite. Na verdade, não era nenhuma pergunta, porque você pergunta assim: o que é que vocês acham da pasta de Simão? Eu acreditava que existia o processo de desligamento e depois a pasta desse irmão que estava contida aí na Secretaria-Geral iria com ele para a missão que ele foi ligado como Comunidade Aliança. Eu entendia assim, mas não é assim o processo, então. Não, não. Não, por quê? Porque quando ele ingressa na aliança, ele ingressa numa nova forma de vivência vocacional, né? Vamos dizer assim. Então, é como se não fosse. É uma nova forma, né? Então, como comunidade de vida, para ingressar na aliança, eu preciso me desligar da comunidade de vida, sim, efetivamente, né? Então, uma das formas, além de entregar, assinar o estatuto, essas coisas, é também a pasta, né? Esse irmão passa a ir para o arquivo permanente, né? Não ter mais uma pasta ativa na comunidade de vida. Compreendi. Mas essa pasta, no caso, que ele, essa vida, esse arquivo que ele teve, essa vida que ele teve na comunidade de vida, a documentação que ficou, que no caso fica arquivada como arquivo morto aí, ela não viria para essa nova fase como histórico daquele irmão, como comunidade aliança? Eu entendo que são duas realidades diferentes. Mas eu só falo a nível de arquivo. Ele fica, então, teoricamente, com duas pastas. Uma como arquivo morto na comunidade de vida e outro como ativo na comunidade aliança na missão que ele permanece. É isso Isso? mesmo, é isso mesmo. Por enquanto, a gente
trabalha assim, né? Não sei se futuramente mude, né? E junte, né? No caso da comunidade de vida também tem o caso dos irmãos da Aliança que ingressam na comunidade de vida, né? Assim, não sei se futuramente possa ser que junte, mas por enquanto fica só na experiência de vida, assim, vamos dizer, né? Do irmão, esse histórico junto. Entendi. Eu não sei se você concluiu essa parte de arquivo, mas eu já tenho uma pergunta, não sei se seria agora ou seria depois. Se for do arquivo, pode perguntar. Você falou em relação ao pedido de batistério dos postulantes. Nós tivemos um caso aqui na missão de uma postulante o ano passado que trouxe essa documentação. Eu particularmente, acho que estava meio assim, né? Pandemia e tudo, não sabia onde arquivar esse documento da postulante, visto que ela não tem pasta aqui e Postulante não da tem pasta CV. isso, até então que eu saiba, eu acho que também não tem pasta na assistência geral. E a formadora me entregou, e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer com um documento tão importante, tão sério? Eu falei, minha filha, leve para o discipulado e lá vão saber para onde vão destinar, né? Porque a gente não arquiva aqui, então foi esse caso que eu fiquei de fato em dúvida, né? Até partilhei com a Nil, ela disse, eu não sei que a Nil que é a secretária, né? Eu fico na parte de arquivo e de cadastro. A Nil, eu não sei o que eu faço. Eu falei, então leva com ela, porque alguém lá na frente, onde ela vai estar, vai cobrar dela. Eu fiquei meio bem perdida, assim, sem saber, no caso da comunidade de vida. O que pode acontecer também pode mandar para o discipulado, porque aí, né, é quando eles começam a ter pasta, no caso da comunidade de vida, no D1. Ou então você arquivar e, assim, receber e quando enviar o material de pedido de ingresso, né, que mesmo sendo, hoje é praticamente tudo online, né, na comunidade, os questionários, mas esses de ingresso precisam ser enviados para cá, aí envia junto, sem problema. Ou também deixar com a pessoa e a pessoa trazer para o discipulado também é uma possibilidade. A última pergunta para os outros participarem também. É porque teve tanta mudança, assim, né, detalhes. Você falou agora tudo é online, de fato é. Esses processos que se dão online via conselho geral, conselho local, enfim, como que a gente faz para arquivar essa documentação? A gente tem que imprimir tudo e arquivar tudo, visto que os questionários agora são todos respondidos online, tudo é bem desafiante nesse caso, para a gente ter acesso. Minha irmã está ainda numa novidade isso daí, né? A gente ainda eu não saberia ainda te responder, vou ficar devendo essa resposta, né? Se no caso é a secretaria ou se é o formador comunitário, né, que imprime, entrega, porque realmente está tudo muito novo, né? A gente ainda não tem o programa, né, para poder digitalizar tudo, assim, né, que seria o ideal. Mas mesmo digitalizado, tem coisas, por exemplo, como as cartas, né? Porque eu não sei se vocês já perceberam, a única coisa que comprova o ligamento dos irmãos à instituição, à comunidade, é a carta. Não tem mais nada. O que comprova que você é membro da comunidade católica Shalom? Só a sua carta. Não tem mais nada, né? Então, assim, é importante que a gente arquive, né? Mesmo que esse material seja digitalizado, né? A carta, pelo menos, sempre pedido para ser escrita a próprio punho, né? Então, essa carta precisa ser arquivada, né? Tanto da comunidade de vida como da comunidade de aliança. E aí, em relação aos questionários, as outras documentações, eu vou me informar melhor e aí eu fico devendo essa resposta para vocês, tá certo? Fabi, com relação à carta, esse ano já foi também pedido para ser escaneado. Eu digo porque eu passei por um processo e eu precisei também fazer uma carta. E aí já pediram para ser escaneado, então não me pediram a carta física, entendeu? Tá comigo ainda, então a gente precisa também ver nesse sentido, né? Como é que fica, se a gente precisa Eu imprimir. vou
Eu vou ver aqui com a Dilce para ela poder. Eu lembro que o ano passado, esse ano, início do ano, não sei se foi o ano, essa pandemia bagunçou, né, a cabeça da gente. Teve um ano que a gente discutiu muito sobre isso, assim, né, a questão dessas cartas, como é que faria, mas e eu acho que ela até fez um documento, meu Deus, tem uma mosca, uma hora dessa aqui, um documento para os responsáveis locais dizendo que era necessário, né, passar para a Secretaria Comunitária as cartas, né, assim. Eu vou reforçar aqui com ela, e aí também fico devendo para vocês essa orientação, mas precisa dessa carta, tá certo? Você mesmo pode escrever isso aí para mim, por favor, essas duas coisas que eu vou ficar devendo, a questão de ver com a Dilce as cartas e os documentos, né, que hoje em dia é tudo digital. Pode perguntar, Elisângela, depois eu respondo sua pergunta, viu, Kátia? Fabiana, minha dúvida é a seguinte: você disse em relação a essa carta. No exemplo que a irmã perguntou sobre os irmãos que saem da comunidade de vida e vêm para a comunidade de aliança, eu entendi que ele vem para a comunidade de aliança sem nenhuma documentação, ou ele envia, ele refaz essa carta pedindo ingresso à aliança e é o documento, digamos, inicial que vai dar a abertura e o histórico dele na comunidade. Isso, Mesmo que ele já tenha uma vida vocacional pregressa. mas vamos supor, para ele sair da comunidade de vida para a aliança, ele precisa escrever uma carta pedindo desligamento e outra pedindo ingresso, entendeu? Ótimo. Então, aí a pasta dele na missão vai ser aberta, né, a partir desse pedido de ingresso. Mas o que acontece? Depende muito. Tem irmãos da comunidade de vida que são consagrados e voltam como postulante e vivem o processo do início. Tem outros que já voltam no D2, tem outros que já voltam consagrados, né? Então, assim, vai depender muito também, meio que de cada irmão, porque não tem uma norma, assim, né? O irmão saiu, quando ingressa na aliança, vai ser definido que ele vai ser postulante, ou que ele vai ser consagrado, né? Então, assim, depende muito de como o irmão vai iniciar ali os primeiros passos vocacionais como aliança, né? No caso, quando ele ingressa na comunidade de vida, ele começa como postulante mesmo, né? Então, é mais fácil, entre aspas, né? Certo. Uma outra dúvida em relação a essa documentação da aliança. Eu havia entendido anteriormente que quando um irmão muda de uma missão para outra, ele levaria aquela documentação junto com ele. Só que hoje, em algum momento, você comentou que fica na missão de origem. Isso é só para a aliança missionária, certo? Isso. A comunidade de aliança externa acompanha para onde ele vai. Se a pessoa firmar residência. Então, porque, por exemplo, eu posso ir por um período a trabalho para outra cidade, entendeu? Tipo, a pessoa é de Natal, vem para Fortaleza, vai fazer um curso de, sei lá, 2 anos. Vem para Fortaleza, participa da célula em Fortaleza, mas é ainda ligado à missão de Natal. Ele veio por um tempo. Entendi. Entendeu? Prazo determinado. Tem um prazo determinado. Então, é uma coisa. Quando ele vai para outra missão e fixa a residência ali, então ele vai se ligar àquela missão, aí ele precisa levar toda a documentação vocacional. Não é nem bom que o irmão leve, na verdade. É importante que seja esse diálogo com os secretários comunitários, né? Porque já aconteceu de irmão, né, assim, não, eu levo, não sei o quê, aí o irmão leu, né? E, enfim, aí às vezes não é muito. Nem todo mundo tem maturidade, né? De estar ali com a sua vida, com o que as pessoas dizem da sua vida ali, né? Nas mãos e não olhar e não querer ler, né? Enfim, então é importante que esse material não vá pelo irmão, mas seja um diálogo feito pelas secretárias, né, pelos secretários. Ótimo. O último ponto é sobre a entrada dos irmãos na comunidade de aliança, quando eles fazem mais de um vocacional.
por exemplo, fez o primeiro vocacional numa cidade, mas aí foi enviado, seja como jovem missão, seja uma outra experiência para viver o V2 em missão, e ingressou nessa cidade. Se ele permanecer lá, a história vocacional dele fica lá, e se ele não permanecer, entrou naquela cidade, mas for para outra. Onde deve ficar, nesses dois casos, a documentação? Ele conheceu, fez o primeiro vocacional na cidade. No caso do vocacional, a gente não tem nenhuma documentação, a gente não tem obrigatoriedade, a secretaria comunitária não tem nenhum, como é que eu posso dizer, uma ligação, né, a nível de documentação com vocacional, então... Entendi, mas eu digo no sentido, ele mandou, no primeiro ele só fez o vocacional, mas no segundo ou em outra ele fez esse vocacional em outra cidade, mandou carta e ingressou. Só que essa cidade é diferente daquela que ele fez o V1. Aí essa que é a dúvida, essa documentação fica nessa segunda cidade, onde ele estava em missão, vocacionado. Não, a documentação ingressou, fica ou seja, ele mandou onde carta, ele mora. A documentação fica sempre na missão que ele é ligado. Eu posso fazer vocacional em um lugar, mas vou viver o meu postulantado em outro lugar. Então, tudo meu, a minha vida vocacional vai ficar ligada naquela missão que eu vivo ali, né? Vamos dizer assim. Certo, entendi, obrigada. Viu? Só tirando a dúvida aqui da Kátia, que está sem microfone. Ela pergunta, em relação aos irmãos com promessas definitivas, você disse para manter as cartas e o parecer do conselho local. Este parecer é apenas o último das promessas definitivas ou todos os pareceres do conselho local, do seu caminho? É o último, certo? É só realmente do pedido das promessas definitivas, tá certo? Tem mais, eu não estou lembrando aqui qual é o outro, se é do formador ou se é da pessoa que permanece. Eu acho que é do conselho e do formando, mas eu vou me certificar. Porque eu acho que não é só o do conselho. Eu acho que o do formando, das promessas definitivas, fica do formando, do conselho, a carta de pedido e a carta das promessas definitivas, né? E aí o restante todos você pode, né, queimar, ficando só apenas as cartas. Em relação ao batistério, pede-se o batistério mesmo ou pode ser uma declaração de batismo? Me orientaram que o batistério só se pede para matrimônio ou ordenação. Eu também já tive essa informação, mas se tiver essa declaração de batismo, o que a gente precisa, gente, é que algo que comprove que aquela pessoa é batizada na Igreja Católica Apostólica Romana. E esse documento é o batistério. Se é uma declaração, se é uma cópia, não importa. É importante que tenha a informação que esse irmão, né, que essa pessoa foi batizada naquela igreja, naquele dia, né, pelo padre tal, assim, certo? Deu para entender, Kátia? Pode falar, Ana Paula. Sabe, são duas coisas, assim. Com relação a CV, nós precisamos ter uma parte na missão para vocês, porque geralmente, digamos, as missas, né, as cartas que eles escrevem, nós mandamos para aí, mas na missão precisa ter alguma ou não, né? É necessário? Assim, não precisa ter uma pasta, mas às vezes é importante você ter. Eu já morei em uma missão que a secretária fez o seguinte: pegou, assim, até mesmo pela questão do SUS, assim, ela tinha uma cópia de todos os documentos dos irmãos da CV, né, assim, do cartão do SUS, do RG, do CPF, e tinha uma pasta ali, né, tipo, uma pastinha com sacos onde tinha ali, né, a documentação da CV, caso for, porque às vezes, eu preciso do número do CPF da pessoa, aí liga para a formadora não atende, aí liga para a pessoa está em reunião, aí liga, pronto. Aí, tipo assim, eu tenho aquele dia para resolver aquela consulta da pessoa, aquele exame da pessoa, e a pessoa não atende, não dá meu documento. Então, é uma forma ali de facilitar o trabalho da secretaria.
Mas, obrigatoriamente, Entendi. você não precisa abrir uma pasta para os irmãos da CV. Mas, se você quiser ali ter, né, aquelas informações básicas do irmão, é bom porque você, como secretária, às vezes ganha tempo, né? Assim, precisar tentar falar com o irmão, ou então pedir para o irmão levar para o centro de evangelização o documento, porque tem que fazer né, uma consulta e a pessoa esquece, a pessoa... Então, você tem ali a cópia, você acaba ganhando tempo, assim, né? Mas não tem que ter, não, uma pasta. Entendi. A segunda é com relação, digamos assim, documentos que vão para ele, né? Como o pedido de noivado, por exemplo. Aí, às vezes, não retorna para a missão, né? Assim, pelo menos já aconteceu aqui em Arapiraca, de alguns pedidos de noivados irem, serem aceitos, as pessoas casarem e o pedido não retornar para a Da missão, para o aliança, arquivo. né? Vai Mas aí da aliança é, não vem para cá. Da aliança é para o Conselho Geral. deve ficar na Então, missão. essa documentação não vem para a gente. Ah, bom Aí eu não saber. sei nem te dizer como Tá é, bom. assim, o processo com eles, assim. Quando é da CV que vem para o Conselho Geral, aí eles nos entregam. Mas da aliança Uhum, não vem para cá, entendeu? entendi. Ok, obrigada. Ok, gente, vamos lá. Fabiana, eu tenho uma dúvida, rapidinho. Oi, quem é? Levanta a mão aí Pronto, só para eu... eu me chamo Liana, Oi, sou da Secretaria Liana. Comunitária de Sobral. Certo, Liana. Eu não sei se, é uma dúvida assim, eu não sei se nós, né, como secretaria e missão no geral, nós podemos solicitar ou acordar, né, com as outras missões para que os irmãos, sempre que forem transferidos ou que vier para a missão referente à transferência, eles estejam portando cópia dos exames de saúde, essas documentações, às vezes algum laudo que já tem, porque muitas vezes eles vêm, mas não tem nada. E se nós podemos ou não arquivar isso, né? Se a secretaria tem ou não o direito, se houver possibilidade, de arquivar essa documentação pessoal do irmão da CV, né? Como relatórios de exames, acompanhamentos, essa situação. Para, tipo assim, infelizmente, às vezes acontece dos irmãos terem muitas realidades, e aí, simplesmente, quando eles são transferidos, eles não têm esse cuidado e não trazem nada, né? E aí é interessante, ajudaria muito se cada missão, se todos nós conseguíssemos, né, unificar isso para que fosse, não sei, né, passado como acompanhamento, porque aí alguns encaminhamentos poderiam até ser evitados de ser começado do zero, né? Sim, E às vezes por parte, né, dos irmãos essa falta de cuidado, essa corresponsabilização de uma tomografia que já fez, de uma ressonância, e são exames que é difícil para o setor saúde, né, conseguir encaminhar. Então, se o irmão houver, nós temos ou não temos o direito, ou fica a critério do irmão de querer disponibilizar, entendeu? Eu Não, tenho essa Liana, curiosidade, né, como assim, arquivo, ou como se fica uma secretaria, exposição que não é permitida. assim, a gente não tem nenhuma orientação, assim, tem que fazer, assim. É importante, né? O que a gente pode fazer? Se na nossa missão a gente sente essa necessidade, eu acho que não tem problema, né? Você em diálogo ali com o formador comunitário, né? Procura o formador comunitário, olha, a gente está sentindo essa necessidade de fazer aqui, né, um acompanhamento, né, mais de perto, arquivar, aqui, guardar aqui esse histórico de saúde do irmão e, assim, discernir com ela como é que vai ser, né, assim, se fica com o irmão, se fica na secretaria, eu acho que não tem problema. A gente pode, como comunidade, crescer um pouco nesse sentido, assim, né, conscientizando os irmãos. Mas, infelizmente, tem a realidade, por exemplo, quando eu for transferida, vou para uma missão que eu preciso ir de avião, tem coisa, nem tudo eu vou conseguir levar, né? Assim, e algumas coisas eu vou precisar deixar, assim. E uma delas, geralmente, né, são esses exames.
Aqueles exames mais delicados, né, de algum processo que eu estou acompanhando, que eu estou vivendo, com certeza eu vou levar, né, assim. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre eu vou conseguir guardar ali todo um histórico de acompanhamento, né, assim. Mas laudos, essas coisas, é importante, sim, você, a secretaria, arquivar em vista de ter esse histórico da saúde do irmão, sim, viu? Sem problema. Então, vamos lá. Certo, obrigada, viu? De nada, Liana. Vamos lá para o cadastro, né? Que é o nosso novo, nossa nova via de salvação, né? E conversão para vocês e para mim. A primeira coisa, gente, que eu acho que é importante ficar claro, que é um processo novo, né? Assim, talvez vocês vão fazer perguntas que eu não vou saber responder, né? Tem algumas coisas que a gente está ali ajustando, né, no site. Um irmão que é de outro setor, que trabalha aqui na Secretaria Comunitária, na assistência comunitária, é do setor da Previdência, e aí ele nos ajudou aí nesse processo, tudo, né? Então, tem algumas coisas que realmente a gente está começando. O trabalho dele não é só esse, então algumas coisas estão ainda em defasagem, né? Assim, tem gente que, né, tá com dúvida, tá com pendência que eu ainda não consegui solucionar. E aí agora ele testou positivo para o Covid, está afastado. Então, assim, eu vou tentar explicar aqui o básico, né? E se tiver dúvida, algumas eu vou conseguir tirar, outras eu não vou conseguir, mas a gente vai tentando aí a partir que depois que ele retornar, né, a gente vai tentar solucionar e tirar as dúvidas, tá bom? Então, tá aqui, né, a página principal do cadastro, né, que é nesse site aqui, né, cadastrogeral-conchalon.org. E a gente, quando clica, né, entra nesse site, vai abrir essa página aqui, né, que é a primeira página. Depois você vai clicar aqui, deixa eu voltar, né? Entrar, né? Você vai clicar aqui em entrar e ele vai te abrir essa outra página, né? Entrar, você vai clicar aqui em criar conta e tá lá, né? Vai preencher todo um questionário e vai ter aí o seu cadastro concluído, né? Por meio de vai receber também um e-mail, por meio do qual você depois vai poder entrar no cadastro. Aí eu vou aqui entrar no site para fazer aqui ao vivo com vocês a busca, né, de um irmão que a gente conseguiu fazer aqui um processo para facilitar o acesso ao... Vixe, eu esqueci, foi meu nome, gente. Espera aí. É por isso. É bom fazer, eu falei, vou fazer ao vivo, tanto para eu pagar o mico, né? Tem coisa que eu não vou saber responder para vocês, como também para a gente ir realmente ao vivo, vendo ali os desafios, né? Que realmente existem, né? Então, tá lá, né? Estou aqui como secretária na minha conta, e aí aqui busca missionários busca, certo? Então, eu vou clicar aqui e vou escrever o nome da pessoa, certo? Que eu quero encontrar.
Pronto, tá aqui. Encontrei a Fabiana de Oliveira, vou clicar aqui na foto e vai aparecer aqui, né? O meu cadastro, as minhas informações. No caso de vocês, deixa eu só ver aqui se é possível. Pronto, ó, vocês podem editar, né? Tinha alguns que estavam tendo alguns problemas, por exemplo, a pessoa não aparecia na missão, né? Aí você, o que eu estava orientando? Que viesse aqui, né, na cidade. Não, na missão, perdão. Vai lá na missão e procura o nome da sua missão. Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui Fortaleza. Pronto. Aí dou salvo a informação. Aí depois disso, o irmão vai começar a aparecer ali na minha missão. No caso dos irmãos da comunidade Vida, por exemplo, eu sou secretária e sou da comunidade Vida. Então, eu não posso colocar a minha missão. Por quê? Porque eu vou estar inserida no cadastro da aliança. Então, eu não coloco a minha missão para que eu não seja contado em 2 cadastros, no cadastro da CV e no cadastro da CAL, certo? Então, só os irmãos da comunidade de vida não colocam a missão. Vamos voltar aqui e vamos aqui, né? É o processo que vocês fazem, né? Vou pegar seu exemplo aqui, viu, Kátia? Então, vou lá no regional, né? Aí vai abrir aqui, missões do regional. Aí vou lá na minha missão. E vai aparecer ali os irmãos que já têm cadastro, certo? Fabiana, os irmãos que têm, por exemplo, tem irmãos que são mais velhos, que não têm e-mail, né? Como é o processo, né, para fazer esse cadastro? A gente ainda está estudando, né? Tem algumas secretárias que estão elas mesmas fazendo esse cadastro, pegam as informações dos irmãos e elas mesmas fazem o cadastro dos irmãos. Ou então, né, marca aí com o irmão e um dia, né, faz junto ali, também é uma possibilidade. Então, assim, você pode ir buscando aí uma via, né, para poder ver a melhor forma, né, assim. Fabiana, o irmão aqui da minha missão preencheu, mas ele realmente não está aparecendo, né? Aí você pode vir aqui fazer essa busca, ele vai aparecer aqui, né? Aí você vai fazer o quê? Vai lá, faz o processo que eu fiz com o meu nome. Vou lá, procuro aqui o nome do irmão, abro o cadastro dele, vou em editar, procuro lá a missão, insiro o nome da missão e salvo. Aí depois eu procuro o irmão aqui na missão geral. Deu para entender? Fabiana, só uma dúvida. Aí onde você consegue clicar no cadastro do irmão? Porque na minha visão, por exemplo, aparece assim, mas eu não consigo entrar no cadastro dele. É assim mesmo para a gente ou a gente deveria conseguir entrar no cadastro? Porque eu não encontrei link nos nomes, nenhum local que, por exemplo, eu consegui entrar no cadastro do José Raimundo. Eu só tenho essa lista assim como você mostra. Eu não sei se para os demais colegas aí aparece também só dessa forma. Ele só vai abrir assim para todo mundo. Se eu quero ir numa pessoa em especial, me diz seu nome, que eu vou entrar aqui no seu cadastro. Elisângela com S. Assis.
Pronto, eu vou procurar aqui a Elisângela Assis. Então, coloca não, só acha o nome completo. Não sei se você já procurou. Então, eu coloquei o primeiro e último nome, não acha, né? Só nome completo. Elisângela Luzia de Assis. Esse nome aqui Luzia. tem que ser o nome da pessoa mesmo, né? Senão você não vai Necessariamente encontrar. Ou completo, o né? nome Porque da isso aí faz pessoa, diferença. ou o nome da... Ó, tá vendo? Te encontrei. Ou o nome da Sim, pessoa. só completo. Pronto, o nome completo da Elisângela, certo? Tá aqui o cadastro da Elisângela. Vamos supor que a Elisângela é da missão de Mossoró, mas não estava aparecendo, mas ela me disse, Fabiana, me procurou, eu sou secretária, e ela me procurou, falou, Fabiana, eu preenchi o cadastro, está aqui, fez um print da tela que estava completo o cadastro. Aí, mas não está aparecendo na minha missão. Aí eu vou clicar lá em editar e vou fazer né, o processo que eu falei. Vou lá na missão e vou escrever lá o nome da missão. No caso aqui dela está escrito, né, que é realmente a missão dela. Vou editar aqui a missão e vou salvar. E aí ela vai passar a aparecer na missão que eu sou, né? No caso, no exemplo aqui, a missão de Mossoró, que eu estava usando de exemplo. Que mais de dúvidas do cadastro, gente? Deixa eu interromper aqui. O URL para ter acesso é só aquela questão de te passar o nome, certo? Por exemplo, aqui eu Não, pedi a pessoa para cadastrar e ela já está. ele precisa fazer o cadastro. Ele precisa também ter preencher a fichinha e aí depois que ele preencher o cadastro, você me passa o nome e eu dou a autorização dele para ter acesso ao cadastro. Ele precisa preencher. Ótimo. Pode perguntar, Kate. Fabi, depois de 10 anos de W4, confesso que eu tô Eu te sofrendo entendo, um eu te pouquinho. entendo. Mas eu tenho uma dúvida, até tinha te perguntado antes. É possível nesse sistema a gente fazer buscas de relatórios, por exemplo, eu quero saber todos os irmãos da célula de D2, colocar o nome da célula, é, ele dá essa opção do nome da célula, ou pelo formador comunitário, como eu faço relatórios. Nós tivemos no final de semana agora o retiro da grande comunidade, a RL falou assim, quantos nós somos? Aí eu confesso o meu pecado. Eu fui lá para o W4, depois de algumas realidades de desligamento, então eu perdi os números. Eu falei, deixa aí para minha segurança, porque eu não sei ainda fazer o relatório. Sim. Não sei se é possível, como que a gente pode fazer isso nesse novo sistema. E uma outra dúvida é, a comunidade de vida faz, esse não, porque eu sei que esse é específico da comunidade de aliança, mas faz também um cadastro semelhante a esse? Como que a gente faz com a comunidade de Não, vida? da comunidade de vida agora é o que a missionária, né, tá fazendo toda uma campanha, até recentemente, né, teve uma motivação para a gente preencher. Então, não, da CV não é esse, né? Só realmente quem trabalha na secretaria precisa fazer para poder ter acesso. No caso da primeira pergunta, né, assim, essa questão da busca, o Rafael está trabalhando para poder ver como fazer, assim, né? Porque é um site que ele também está começando, assim, ele sabe até algumas coisas, mas aí, como o cadastro tem uma demanda um pouco extraordinária, assim, né? Ele ainda está estudando. Então, hoje, a gente ainda não tem essa realidade da busca, né, assim. Mas eu acredito que futuramente a gente vai conseguir iniciar, assim, esse processo. Quem mais?
Kátia, como você é da comunidade de vida, né? Ela está perguntando aqui. Você disse para não pôr o nome da missão para não ficar cadastrada em 2 lugares. É importante que não tenha sua missão, assim, porque vamos supor, você está em Mossoró, é transferida para outra missão. Aí seu cadastro vai ficar em Mossoró, entendeu? E você não é da missão de Mossoró. Então é importante que quem é da comunidade de vida não coloque a missão, para que não fique com vínculo ali àquela missão, tá certo? E o nosso cadastro fique sendo realmente, tanto eu ficar com vínculo e ficar contada na missão, entendeu? Então, vamos supor, são 105 irmãos da comunidade de... São 105 irmãos da comunidade de aliança. Se tem 2 irmãs da comunidade de vida que preencheram um cadastro porque serve na secretaria, vai começar a ter 107, entendeu? Então, aí você, se você colocou a missão, você precisa tirar a missão, tá certo? Quem mais tem alguma dúvida do cadastro? Fabi, só Oi. mais uma coisinha. Em relação, porque quando a gente faz aquela primeiro cadastro ali do login, do nome, ele envia um link para o e-mail. Isso. Esse cadastro ele se dá, é porque assim, já tiveram vários casos aqui na missão, né? Não sei na realidade de vocês aqui. Tem gente que faz e não aparece, aí eu fui fazer a busca, é porque não colocou a missão, aconteceu muito isso, mas é porque eles estavam dizendo que não conseguiam, aí eu percebi que tinha um número, né? A missão era ligada a um número, eu falei, bota um número, eu já até decorei, né? Bota 57 que vai sair Guarulhos. Mas assim, obrigatoriamente você tem que preencher a partir do link do e-mail ou você pode preencher direto ali, porque teve gente que colocou, não foi meu caso, eu preenchi a partir do e-mail, mas pode ser que esteja, como está ainda em movimento, né, na criação, na adaptação do sistema, teve gente que preencheu diretamente do primeiro cadastro, sem ir para o e-mail, e deu certo. Teve gente que tentou fazer isso e não conseguiu. No finalzinho não tinha a opção salvar. Então, agora mesmo no retiro da grande comunidade, eu fiquei no pé de vários irmãos assim. E eles falam, eu já fiz isso 2, 3 vezes, eu não aguento mais. Mas aí não salva, mas não salva. Eu falei, eu acho que é porque você não está fazendo a partir do e-mail. Isso tem alguma relação? Isso de fato tem que acontecer a partir do e-mail ou não obrigatoriamente? Não sei se eu me fiz entender. Fez entender, só que eu não vou saber responder. Eu vou ter que consultar o Rafael, né? Vou ter que consultar os universitários, porque é ele que entende mais do site. Uma coisa que ele me disse é que realmente esse processo é assim, né? Tá lá no vai no cadastro geral, _conchal.org, e aí só confirma o seu cadastro a partir do e-mail, né? Assim. Mas você está falando que tem gente que não confirmou com o e-mail, então eu preciso realmente consultar os universitários para poder dar uma resposta com mais precisão mesmo, porque eu não vou ter segurança assim para responder. Fico devendo isso daí também. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Não? Eu queria vos agradecer a Fabiana. Graças a Deus, a partir de agora, a gente não vai mais ter dúvida no cadastro, o nosso arquivo vai ser perfeito. E aí, essas 2 etapas a gente vai vencer e aí vai organizar o restante, né? Então, vamos só rezar uma Ave Maria pela Fabiana, né? Para que Deus cada vez mais derrame sobre ela
a sabedoria necessária, cada vez mais derrame sobre ela a unção para aquilo que Deus confia a ela, tanto na Secretaria-Geral como na formação comunitária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, Dai-nos a paz. irmãs, que Deus abençoe. E, assim, o ano que vem a gente vai fazer novos treinamentos. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema que vocês sintam necessidade, vocês podem mandar para o meu pessoal, para o privado. E aí a gente, no próximo ano, a gente vai ter, vamos ver se a gente consegue fazer mais treinamentos do que esse. Talvez 2 ou 3 no primeiro, 2 ou 3 no segundo semestre, para que a gente possa se profissionalizar cada vez mais. Deus abençoe. Boa noite para todo mundo. Tchau, irmãs. Shalom. Precisando, conte conosco. Shalom, boa noite.